Estamos de volta em mais um sábado. Bom dia a todos vocês, famílias benditas, abençoados. Bom dia com alegria, né? Bom dia com alegria, todo mundo. Acho que quase todos, né? Será que ainda tem alguém de férias? Acho que todos já voltaram a estudar, né? Acho que sim. Mas hoje é sábado. Né? Hoje ninguém estuda, hoje está todo mundo de folga, pode dormir um pouquinho até mais tarde, ai que delícia, né? Tá fresquinho, será que tá fresquinho em todo o país hoje? Será que tá fresquinho ou tá fazendo calor? Mas pode dormir até um pouquinho mais tarde, descansar um pouquinho mais, mas não pode ficar sem culto doméstico, né? Algumas coisas podem ser feitas, por exemplo, dormir até mais tarde, descansar um pouquinho mais, né? Porque hoje é sábado, né? Mas ficar sem adorar a Deus não pode. E é isso que estamos fazendo agora. Damos as mãos aqui agora, eu juntamente com você, né? Eu juntamente com você que nós damos as mãos para um devocional abençoado, um culto doméstico, e ele é especial você. Especial crianças, mas toda a família é abençoada. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por ter acordado, né? É bom ouvir do pastor Mauro, né? Amanheceu, é bom amanhecer, né? Hoje já amanheceu, ó, o sol já saiu. Como diz o meu filho João Miguel, o sol já amanheceu. A minha filha dizia, o sol já acordou. E o João Miguel diz, o sol já amanheceu. Isso mesmo, o sol já acordou, né? O sol já amanheceu para todos. E temos saúde e somos gratos a Deus por isso. Portanto, vamos a um hino. Agora é o hino Satisfação. Está todo mundo alegre? Está todo mundo satisfeito? Nós vamos ouvir um hino Satisfação. Sabe quem enviou esse hino para nós? Já participou aqui nesse culto doméstico. E é uma honra ter essa participação de novo aqui. Quem enviou para nós foi o pastor Creve Caetano, lá da cidade de Neves Paulista, no estado de São Paulo. O hino Satisfação. Quem vai cantar? É uma menina muito especial, que canta muito bem, tem um dom maravilhoso. É filha do pastor Giovanni, isso, pastor Giovanni é auxiliar do pastor Creve, e a irmã que vai cantar é filha do pastor Giovanni. O nome dela é Isabel. Vamos ouvir? Cante para nós o hino Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Paz seja visto, sou-te Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois o Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, foi meu Jesus, virá alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém!
Amém, maravilhoso o hino, né? Todo mundo satisfeito, né? Satisfeito pelo dia, por ter Jesus no coração. Muito obrigado, irmãzinha Isabel, você canta muito bem. É muito bom ter a sua participação aqui. Deus te abençoe, amada irmãzinha. Continue cantando, continue louvando a Deus e sendo uma bênção para a noiva no Brasil e também no mundo, né? Porque este culto doméstico vai para outros países também. Estamos lembrando aqui, ó, tem gente lá nos Estados Unidos que assiste, tem gente aqui que assiste na Espanha, tem gente que assiste na Argentina, tem gente que assiste na Bolívia, tem gente que assiste no Equador. Ah, então estamos indo longe, né? Então, nosso culto doméstico, os hinos, as participações, abençoa não só os irmãos aqui no Brasil, mas abençoa os irmãos em muitos outros países, né? Eu citei alguns, mas tem outros também. Me veio à mente aqui outros também. Mas vamos lá. Vamos lá, nós temos uma historinha hoje para vocês, uma história muito boa, pra lá de especial. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui para vocês, né? Vamos lá, então? Lembrando, não posso esquecer, tá? Antes da historinha aqui, a minha Bíblia já está aberta. Enquanto eu falo isso que eu quero dizer aqui agora, quem não pegou a Bíblia, corre lá e pega a sua Bíblia, tá? Nós vamos ler juntos aqui e contar uma história muito boa. Vocês vão descobrir qual história agorinha. Eu queria dizer a você que quer participar aqui nesse culto doméstico, a oportunidade está aí, está aberta para você. Você pode participar, sempre estamos frisando isso, né? Estou esperando, estou aguardando a sua participação. Todos que quiserem participar, é só gravar aí com o seu telefone mesmo e mande para nós. É o número, esse aqui, ó. Esse que já está aparecendo aí na sua tela, aqui, ó. Esse aqui, tá? Mande para esse número, que é o meu número, e vai ser muito bem-vindo. Antes, porém, peça permissão para o papai, para a mamãe e também para o seu pastor. Né? Se estiver tudo bem, para nós também está tudo bem e vai ser uma bênção. Vai abençoar esta gente toda que eu já citei aqui, e não só no Brasil, em outros países também. Né? Vamos lá! A história que eu queria contar para vocês é uma história que envolve um leão. Será que história é essa, hein? Uma história que envolve um leão? Ou 2 leões? Ou 3 leões? Ou muitos leões? Será que história é essa, hein? Vamos tentar lembrar aqui. Será que é a história de Sansão? A história de Sansão também envolve leão, né? Imagine você frente a frente com um leão. É bom ver o leão no vídeo, né? Na televisão, no vídeo, nos documentários, né? Aquele bicho grandão, né? Que tem uma juba assim, bem grandona. Aquele animal assim, bem forte, né? Poderoso. Ele é o rei da selva. Imagine aí um leão, olha. Acho que vai aparecer um leão aí para você ver agora, ó. Olha esse leão aí. E agora imagine você frente a frente com este leão. Mas aí a coisa já não fica fácil, né? Aí a coisa não vai ser brincadeira, porque ver no vídeo é uma coisa, né? Agora ver um leão frente a frente, aí não vai ser brincadeira não, né? Aí todo mundo tem medo mesmo, né? Eu não quero estar frente a frente com um leão, né? Não quero, de jeito nenhum. Quem é que gostaria aí de estar frente a frente com um leão? Quem é? Levanta a mão. Mas vamos lá. A história que eu vou contar para vocês hoje envolve isso. Envolve um homem que ficou frente a frente com vários leões. Agora você já sabe quem é, né? Daniel na cova dos leões. Isso mesmo. Abre a sua Bíblia aí. Livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler aqui um pouquinho no capítulo 1, depois nós vamos lá para o capítulo 6, tá? Só para nós entendermos aqui um pouquinho dessa história.
Daniel na cova dos leões. Esse é o nosso tema, essa é a nossa história, tá? Olha, a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa história? Vamos pegar um pouquinho antes, né? Um pouquinho mais atrás, lá no começo, aqui no capítulo 1, para nós entendermos? Vamos lá. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Até aqui nós vamos ler, depois nós vamos passar para o capítulo 6. Vamos tentar trazer um pouquinho mais traduzido isso aqui para vocês, crianças. Preste atenção, hein? Preste atenção para vocês aprenderem a história completa, tá? Então, olha, no ano 3º do reinado de Joaquim, Joaquim era o rei de Judá. Está escrito aqui na Bíblia, tá? Então, era o rei de Judá, Jerusalém, né? Cidade da Judéia. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era um rei de outro lugar, de outro país, de outra cidade, né? E a sitiou. Então, Jerusalém, toda a região ali de Judá, né, ficou sob o domínio da Babilônia. Tá bom? Entenderam? Então, o rei Nabucodonosor passou a comandar toda aquela região, não só a Babilônia, mas também Jerusalém, toda a região ali de Jerusalém, tá? Então, a partir daí, né, eles solicitaram, o reinado de Nabucodonosor cresceu, né? Então ele solicitou que fosse enviado alguns meninos, alguns rapazes, para ser treinados na Babilônia, para compor o reinado, para ajudar o rei a governar, tá? Então, aqueles meninos tinham que ser meninos de boa linhagem, né? Tinha que ser da linhagem real, tinha que ser príncipes, né? Então, assim foi feito. Então, eles pegaram alguns meninos e levaram para a Babilônia para serem instruídos em sabedoria, para estudar, tá? É como alguém que sai de uma cidade, às vezes mora em uma cidade mais pequena, tem que mudar para uma cidade grande para estudar, para adquirir sabedoria, é algo parecido. Só que naquele caso, eles iam estudar no palácio, iam aprender no palácio do rei. E, já com um emprego garantido, né, iriam ajudar o rei no seu governo, no seu reinado. E um desses meninos que foram levados se chamava Daniel, tá? Aí começa a história de Daniel. Então Daniel foi levado para a Babilônia para ser treinado pelo reinado de Nabucodonosor, né? Pelos sábios lá do rei. Então assim foi feito, e Daniel foi, só que tem uma coisa aí que é muito importante para nós falarmos, né? É que o povo de Judá, né, os judeus, eles adoravam o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus a qual nós conhecemos, né? E o povo da Babilônia eram pessoas pagãs. O que quer dizer pessoas pagãs? Quer dizer pessoas que adoravam a outros deuses. Adoravam imagens de escultura, adoravam outros deuses. Mas aquilo não servia para Daniel. Daniel continuou adorando o Deus Todo-Poderoso. Aí nós já começamos a tirar lições maravilhosas nessa história, porque você, criança, que está crescendo, né, tem adolescentes, né, que daqui a pouco já estará talvez se mudando para outras cidades para estudar, né? E aí
vai sempre lembrar dos seus ensinamentos, daquilo que você aprendeu aqui no culto doméstico, nas escolinhas da igreja, através do pastor no púlpito, você jamais vai esquecer disso. E foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Ele nunca deixou de crer naquilo que ele cria antes, mesmo estando na Babilônia, misturado com pessoas pagãs que adoravam outros deuses, né, ídolos. Ele não aderiu àquela crença, àquela forma de crer. Mas ele continuou firme, mesmo sem ter um templo para ir adorar, né? Mesmo sem ter um local, mesmo longe da família. Ele continuou firme, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Tá, e aí Daniel foi crescendo em sabedoria, né? Em estatura e em sabedoria, se tornou um homem muito sábio mesmo, não só um homem sabido, mas um homem sábio, né? Se tornou um grande homem sábio, porque ele estudou bastante, né? Então, nesse tempo, o rei Nabucodonosor já tinha caído, né? Já tinha morrido. E assumiu o reinado o rei Dario, certamente da linhagem de Nabucodonosor, né? Então o reinado estava muito grande, estava muito forte e poderoso, e o rei Dario agora era o rei daquela região, daquele reinado, né, maravilhoso, né, da Babilônia e todas aquelas regiões, né? E aí, como ele era um rei muito grande, ele se tornou um rei muito vaidoso. Muito vaidoso. E aí, Daniel, nesse tempo, era um homem muito certo, muito correto, muito sábio, e ele foi colocado sobre os demais. Ele foi colocado como um chefe dos demais que ajudavam naquele governo do rei, tá? Entenderam, né? Então Daniel ficou tão sábio que ele se tornou um chefe, né? Muito correto, muito certo, muito correto. Mas aquilo causou inveja naqueles ajudantes do rei, né? Naquelas pessoas que ajudavam naquele reinado. Causou muita inveja de Daniel. E sabe o que eles quiseram fazer? Quiseram derrubar Daniel. Quiseram mesmo derrubar a Daniel. Não, nós vamos tentar fazer alguma coisa. Mas tudo que eles tentavam fazer não dava certo. Porque Daniel era um homem muito correto. Mesmo estando longe de sua casa, né? Do seu país, ele era um homem muito correto. E aí, eles pegaram aqueles homens invejosos, né? Pegaram e foram até o rei Dario e fizeram uma proposta para o rei Dario. Sabe qual foi essa proposta? Eles disseram para o rei assim: olha, rei, o seu reinado, que é um reinado muito grande, o senhor rei, que é um rei muito poderoso e um rei muito sábio, conseguiu construir tudo isso, nós queremos propor algo para o senhor. Nós vamos fazer um decreto, o senhor vai assinar um decreto, que durante 30 dias, ninguém pode adorar a outra pessoa, a outro Deus, a não ser o senhor. Já pensou? O rei, aqueles homens levando uma proposta para o rei se tornar um Deus, né? Para adorar somente ao Deus. Deus rei, Deus Dario, né? E aí, como ele era vaidoso, ele gostou daquela proposta, né? Gostou, achou bom, né? Olha, tudo bem então, vamos fazer isso. E assinou aquele decreto. Assinou. E aí aquilo passou a funcionar como lei. Mas aquele rei, ele gostava muito de Daniel, ele gostava demais mesmo de Daniel. E ele sabia que Daniel tinha sua adoração perfeita, correta, né, ao Deus Todo-Poderoso. E aí o rei se esqueceu, né, disso, assinou o decreto e passou a valer como lei. Palavra de rei não volta atrás, né? E aí a penalidade de quem descumprisse aquele decreto era que ia ser jogado na cova dos leões.
A cova dos leões era um buraco assim, né? Um buraco bem grande, e lá tinha vários leões que eram colocados lá, e eles deixavam aqueles leões passar fome, ficar com muita fome, e aí quando tinha alguém que descumpria as leis, eles jogavam lá dentro do buraco, e os leões devoravam aquele homem, aquela pessoa, né? E aí, Daniel agora passava risco, corria risco de ser jogado, né, na cova dos leões. E foi exatamente o que aconteceu, porque Daniel não deixou de adorar o seu Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Aqui no capítulo 6, nós vamos ver que Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 presidentes que estavam sobre todo o reino. Então, eram 120 pessoas, né? E aí, isso tudo que nós já contamos, né, para vocês, Daniel foi colocado chefe e aconteceu tudo isso, né, deles constituírem aquela lei, né? Então, nós não vamos ler, vamos resumir aqui, ó. E sobre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofressem dano, né, proteger ali o reinado. E então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Viu que ele era o chefe de todos, Daniel? Então foi isso que aconteceu. Aqui nós não vamos ler para economizarmos tempo, nós já estamos terminando, mas aqui a Bíblia diz, você pode ler aí, tá? Daniel orava 3 vezes por dia. Talvez de manhã, na hora do almoço e à noite, né? Talvez. Mas era 3 vezes por dia. E Daniel levantava as mãos e adorava a Deus. E ele não tinha vergonha, ele abria a janela e levantava as mãos e adorava a Deus. E esses homens foi e pegou exatamente isso de Daniel. Até aquele momento, Daniel estava fazendo uma coisa errada, porque era fora da lei. Tinha uma lei que não podia adorar a um outro Deus a não ser o rei. E Daniel estava adorando o rei todo-poderoso. Então eles, pegaram Daniel e levaram diante do rei. E agora era uma lei, né? Tinha que ser jogado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Porque era uma lei que tinha que ser cumprida. Palavra de rei não volta atrás. E ele foi jogado na cova dos leões. Mas o rei gostava tanto de Daniel, mas teve que fazer, né? E aí foi jogado. E aí, só que como Daniel adorava o Deus Todo-Poderoso, antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, lá dentro da cova já tinha um anjo esperando Daniel, antes dele ser jogado, tá? Antes já tinha um anjo lá. Então, às vezes, trazendo uma meditação, às vezes nós entramos em situações muito difíceis, como Daniel entrou, e nós caímos no meio de um problema de saúde, um problema na justiça, vários problemas que podem acontecer conosco. Mas sabe de uma coisa? Se nós mantermos a nossa fidelidade com Deus, antes de nós entrarmos nesse problema, Deus já colocará um anjo lá para nos proteger, para nos livrar. E foi o que aconteceu. Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões ficaram igual um gatinho, mansinho. Quem tem gatinho aí em casa? Quem tem gatinho? Coloca aí nos comentários se você tem gatinho em casa e o nome do seu gatinho. Tá? Seu nome, sua idade, sua cidade, se você tem gatinho e o nome do gatinho. Coloca aí nos comentários para a gente ver, tá? Mas os leões se tornaram mansos como gatinhos. E olha, quem sabe, né? Quem sabe Daniel pôde passar a mão assim na juba do leão, acariciar aquele leão, porque eles ficaram mansos. Daniel não morreu, Daniel não foi devorado por aqueles leões, porque ele foi um homem fiel, né? E aí o dia passou, né? A noite toda o rei muito preocupado, o rei não dormiu à noite, porque ele gostava muito de Daniel.
Ele não dormiu à noite. E assim que o sol acordou, né? Assim que o sol amanheceu, né? Assim que o sol amanheceu, eles já foram lá, o rei foi lá para ver, né? Para ver. Quem sabe ele foi sem uma esperança, não tinha muita esperança, quem sabe ele foi lá para achar os ossos de Daniel e fazer um sepultamento de Daniel daqueles ossos, né? Porque foi jogado na cova dos leões, os leões estavam com fome e já tinha comido Daniel, né? Aí ele não dormiu à noite, preocupado demais da conta. E aí ele foi logo cedo para lá. Aí na hora que ele chegou lá, ele chamou Daniel. E Daniel respondeu, aqui estou, rei, aqui estou. E aí então, sabe o que aconteceu? Imediatamente o rei mandou tirar Daniel de lá e fez um outro decreto, que a partir daquele momento ninguém em todo aquele reinado deveria adorar qualquer um outro deus a não ser o Deus de Daniel. Ei, aí a coisa ficou boa, hein? Aí aquele povo passou a ser abençoado mesmo, né? Mas viu aí o exemplo de se tornar, de ser uma pessoa fiel? Se você, criança, cresce fiel, se você permanece fiel, Ele, o nosso Deus, também permanecerá fiel. Tá bom? Essa foi a história, né? Uma história grande, mas uma história muito boa para nós meditarmos no nosso dia. Tá bom? Vamos encerrar, fecha os olhinhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta meditação que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude a ser fiel a Deus. Nos ajude a manter a nossa fidelidade, a ser fiel para com o Senhor, porque o Senhor permanece fiel. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todas as famílias. Amém. Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço e até nos vermos outra vez. Satisfação é nova vida, foi meu Jesus.